Fernando Schiller, queria saber se é verdade que você vai assumir o cargo de ministro da Saúde, que você é a favor da cloroquina, todo mundo sabe. E queria saber se é verdade, se aceitou o convite, quando é que você toma posse, o discurso já está escrito, conta para nós. Tudo bem, Oneg. Olha, meus sonhos, eu sempre sonhei em trabalhar num governo estável, um governo previsível, né, baseado em dados técnicos, enfim, com autonomia para desenvolver o trabalho. Então, como obviamente a gente enxerga tudo isso no atual governo, é o meu sonho. Então fica a dica aí pro Palácio, se tiver algum general ouvindo ali, olha... Temos o Fernando Schiller aqui. Pois é, né? Esse é o problema, né? Quando você assume o ministério, na sala do lado tem um general. E você descobre que, eventualmente, toda aquela autonomia que você imaginava que você ia ter não é bem verdade, né? E daqui a pouco você percebe que o general está falando com o presidente da República, né? Pois é. O seu vice está falando com o presidente da República, e aí você percebe que, eventualmente, você não tem todo o poder, né? Eu acho que um dos fatores que levou ao desgaste do ministro Tait é exatamente o fato de que o general Eduardo Pazuello, ele tem um contato direto com o presidente Bolsonaro. O general Pazuello tem o perfil que o presidente Bolsonaro gosta, né? O problema é que, qual é o perfil? Vamos pensar, quem é o general Pazuello? Ele é formado na Academia Militar das Águias Negras, como o presidente Bolsonaro, né? Ele cumpre funções operacionais no Exército, é conhecido no Exército como um general competente, operacional. Ele foi um dos coordenadores da logística dos Jogos Olímpicos de 2016, né? Ele comandou aquela operação acolhida para os migrantes refugiados da Venezuela, no norte do país, né? E ele é uma espécie ele é um paraquedista, né? Fez um curso... paraquedista era o Nelson Teich, né? Pelo visto. Tadinho. Eu tô colocando isso para dizer o seguinte... Não resisti. Quer dizer, o general Pazuello é um perfil que o presidente Bolsonaro gosta. Não é político, não vai disputar espaço... E por que ele botou o Nelson Teich? Só te perguntar direito, Schiller. Pensa assim, você vai me convidar para um cargo, qualquer cargo. Vamos, a ministra da Saúde. A primeira coisa que você vai me perguntar, se você é o Jair Bolsonaro, é qual a sua opinião sobre o uso da cloroquina? Qual a sua opinião sobre o isolamento social, ou medidas, enfim, de distanciamento social? Eu vou dar as respostas e vou assumir um compromisso com as minhas respostas. Essa pergunta não foi feita, aí passam-se 30 dias e ele cai porque ele é contra o uso da cloroquina e porque ele é contra... Quer dizer, não tem muita lógica. E ele, ao ser perguntado, disse o quê para o presidente? Nenhuma ressalva ao ter visto a entrevista do Mandetta para dizer, presidente, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Cloroquina não, né? Quer dizer, imagina o que foi essa conversa, né? Aí é um erro dos dois lados, né? Porque quando você aceita um cargo, você tem que sentar com o titular, o presidente, ou seja, governador, enfim, dizer, olha, eu quero meia hora sem celular, eu quero fazer uma série de perguntas. Tem uma listinha aqui de perguntas que eu estou trazendo, né? As minhas visões são essas. O senhor concorda, discorda? E isso é básico, né? É um tal do namoro. Não pode casar sem conhecer. Antigamente casava meio sem conhecer. Não pode casar sem conhecer, né? Então, acho que na época que o ex-ministro Mandetta saiu, o governo precisava de um nome forte. Precisava de um nome da comunidade médica, alguém, porque o ministro Mandetta saiu com uma alta popularidade, enfim. O governo sondou vários médicos renomados, né, no Brasil, e acabou com o ministro Nelson Tait, né? Mas não houve essa conversa. Obviamente não aconteceu. Na primeira entrevista já ficava claro a divergência de linhas, né? O ministro Nelson Tait falava em dados, em avaliação, em informação, ciência, etc. E cá entre nós, o presidente Bolsonaro deve pegar um pouco no sono com esses dados, como assim, informação, enfim, isso tudo é meio estranho, enfim, naquele mundo ali. Agora, o ministro Nelson Tait nunca sentiu a vontade no cargo. Uma fonte minha lá, eu conversei com pessoas do Ministério, e eles disseram assim que uma das questões era exatamente a linha direta do vice, do general Eduardo Pazuello, direto com o Palácio do Planalto. Imagina, não é só com o presidente da República, é com o general Braga Neto, com o general Ramos. Claro. Você tem colegas de fardo. O general Eduardo Pazuello é um general de divisão. Ele tem acesso direto. São anos, são décadas de convívio
da corporação militar. Então você tem trânsito direto. O Nelson Tait era um estranho no ninho nesse processo. Né? Obviamente a gota d'água é o tema da cloroquina, esse tema que é o insondável tema da cloroquina. Não há como esperar, a posição do ex-ministro Mandetta já era correta sobre esse assunto. Não há protocolos, não há estudos, não há certificações que permitam que o governo brasileiro oficialmente estabeleça um tipo de tratamento, utilização do medicamento, recomende nos estágios iniciais da doença, se não há protocolos médicos que atestem isso. Quer dizer, o que o ministro Mandetta já dizia, o que o ministro Tait dizia também, é que isto pode ser administrado na relação paciente e médico. Ou seja, se analisando o caso específico, o médico julgar que é conveniente o uso da cloroquina, bom, isto está na órbita da relação médico-paciente, mas não pode ser uma recomendação oficial, um protocolo do governo brasileiro. Agora, Schiller, você disse que no momento em que saiu o Mandetta, o governo precisava de um nome forte, alguém da comunidade médica e tal. No momento em que sai o Nelson Tait, esculhambou geral, não precisa mais de um nome forte da comunidade médica, desandou, em 30 dias está valendo qualquer coisa? Não, eu diria nem 8 nem 80, né? Não vale qualquer coisa, evidentemente, mas o clima é outro, que você não tem um superstar da política brasileira saindo, você não tem um ministro com 76% de aprovação saindo, você não tem uma comoção na sociedade em função da saída do ministro. Mudou o ambiente. Mudou completamente o ambiente, né? A minha impressão, o problema é o seguinte, o general Eduardo Pazuello não é médico, ele não tem conhecimento técnico, ele é um expert. Até aí o Serra também não era médico, foi ministro da Saúde, era economista. Não é um impeditivo. A minha questão é que você enfrenta uma pandemia, você vai ter que rapidamente tomar contato com um universo extremamente complexo, que é o universo da medicina, da pandemia, etc. Na minha visão, quer dizer, o que o presidente Bolsonaro deveria fazer é exatamente buscar esse alinhamento. A pessoa mais alinhada, que tem conhecimento técnico, que tem conhecimento político, que se comunica bem, é o ex-ministro Osmar Terra. O ex-ministro Osmar Terra, que tem um alinhamento político com... Jesus do céu. Tem um alinhamento político com o presidente Bolsonaro. Eu não estou aqui julgando. A linha que ele vai adotar, né? Friamente falando, exatamente, eu assisti o teu comentário antes, com o qual eu concordo integralmente, o presidente precisa ter um alinhamento com... E não pode ser um alinhamento da porta para fora, um acordo de conveniências. Precisa ter uma convicção comum. A minha impressão, assistindo a esta crise há 2, 3 meses já, que realmente quem expressa a visão do presidente da República e que tem conhecimento da área, que já experimentou esse assunto, já viveu pandemias, é o ex-ministro Osmar Terra. O ex-ministro Osmar Terra, pelo que eu vejo, ele está fora das cogitações por N razões. Aí, inclusive, o desgaste que ele vem enfrentando nesse debate todo, quase solitário, com essa posição, digamos assim, minoritária, contra o consenso, digamos, quase consenso da área médica. Aí você tem a possibilidade da doutora Anise Yamaguchi, mas eu imagino que a doutora Anise Yamaguchi deve estar pensando o seguinte: bom, eu vou entrar nesse caldeirão, né? Quer dizer, eu tenho uma situação... Ela pelo menos é a favor do uso da cloroquina, né? Então ela, pelo menos isso, ela é a favor, coordena pesquisas, etc e tal. Nessa área, ela é uma apaixonada por esse tema. Mas, de fato, o general vai continuar lá. Aliás, no Ministério da Justiça, você tinha uma linha, o presidente queria também, ficou claro, uma linha direta exatamente como era que ele estabeleceu no Ministério da Saúde, com o diretor da Polícia Federal, com os superintendentes, sem ter que passar pelo ministro da Justiça. Ele gosta desse governo paralelo que sai do Palácio do Planalto, bypassa o ministro e vai direto para a estrutura, né? Eu acho muito difícil, né, que alguém de fora da comunidade médica, mesmo que tenha um alinhamento específico nesse tema da cloroquina, se sentiria confortável. Pode até aceitar, porque é sedutora a ideia. Né? É muito sedutora a ideia, num certo momento da carreira de um médico, enfim, de um profissional da área, dizer assim, eu vou assumir essa bronca, eu vou fazer uma entrega pelo país. Eu acho que esse era o espírito, inclusive, do Nelson Tait. Do Nelson Tait. Agora, vamos lembrar, não é só a cloroquina, é o barbeiro, é a cabeleireira. É isso.
Não é? Ou seja, a divergência pode surgir amanhã, segunda-feira. É o dia que o presidente vai na padaria, é a hora que ele não usa a máscara, na hora que ele cumprimenta as pessoas, na hora que ele diz que vai fazer o churrasco, na hora que ele libera setores sem combinar com o Ministério da Saúde, que ele faz uma declaração que não estava alinhada, na hora que ele força a abertura da economia muito rapidamente, fora dos protocolos. Para você fazer uma abertura controlada da economia, precisa protocolo, precisa pactuar, precisa definir setor por setor. Não é assim, abre aí, vamos abrir todo mundo, eu baixo um decreto. Não tem isso, até porque juridicamente isso não é possível. Então eu acho que assim, a lógica leva, nem sempre a lógica ganha o jogo aqui, mas acho que a lógica leva a figura do general Eduardo Pazuello, que a gente vai acompanhar. Eu queria ouvir vocês dois a respeito de uma coisa. Isso vai cair na conta do presidente Bolsonaro, porque a gente teve a divulgação da última pesquisa CNT-MDA, né, com 32% de avaliação positiva, de bom ou ótimo, 43,4% de avaliação negativa, ruim ou péssimo. As pessoas elas já estão mais acostumadas com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação que a gente nunca viu. O Eneg disse que nunca viu, a Dora Kramer há pouco disse também que nunca tinha visto algo do tipo. As pessoas já normalizam esse tipo de coisa ou será que a gente vai ver algum impacto nas próximas pesquisas de opinião? Olha, é possível que a gente tenha o presidente Bolsonaro, uma pesquisa internacional, ele é o líder, o chefe de Estado que mais perdeu durante a crise. Isso não é uma opinião, isso é um dado de pesquisa. Certo? De todos os chefes de Estado, líderes de governo, de grandes democracias, o presidente Bolsonaro foi o que mais perdeu. Não é? Então, acho que eu acho que o Pazuello não faz esse tipo de avaliação, sinceramente não faz. Quer dizer, o presidente segue numa linha, ele imagina que lá pelas tantas, quando houver um esgotamento econômico, quando as medidas do governo mesmo perderem um pouco da sua efetividade, lá por agosto, etc., onde a crise realmente bater, o desemprego realmente crescer, a sua retórica da abertura econômica, etc., vai ter mais repercussão, vai ter mais reverberação. Ele vai dizer, olha, eu avisei, eu disse que não era para fechar. E assim, então, acho que essa é uma aposta retórica, de narrativa que o presidente Bolsonaro faz. Esta oscilação agora do ministro Nelson Taix, especificamente, Carla, eu não acredito. Eu acho, vamos lá, nós até 6 horas atrás, ou menos, discutíamos os vídeos, né? A revelação do vídeo, do áudio da reunião, enfim. A MP, agora, ou seja, Mourão, a carta do Mourão, enfim, os eventos sucedem, né? Então eles não têm impacto, eu diria assim, uma crise, uma notícia um pouco que apaga, digamos, o impacto da notícia anterior. Então eu não vejo nessa substituição, até porque o Nelson Taix não era uma figura popular, era uma figura, na verdade, muito pouco conhecida. O presidente Bolsonaro já vimos aí na reação no Congresso, a narrativa vai ser, não abro mão dos meus princípios, né? Vou até o fim, eu sou um presidente duro, tomo decisões difíceis, exijo lealdade, enfim. Então, acho que esses 33% aí de bom e ótimo, que são a base realmente mais leal do presidente, não vão se portar muito com a substituição do ministro Nelson Taix. É isso, nosso Pensa Brasil com Fernando Schiller, que volta na segunda-feira hoje, recusando, deixando a notícia clara aqui a todos os ouvintes da Band News FM. Ele acabou de recusar ao final, de maneira muito educada, o convite para ser ministro da Saúde. Então ele vai continuar com a gente pensando o Brasil, porque não, se for para lá, para de pensar, pelo visto. Carlos, isso que o Eneg é meu amigo, hein? Vamos lá. Pois é. Segunda-feira tá com a gente de volta. Obrigado, Schiller. Grande abraço. Um beijo, professor.